Capítulo 12. A onipotência de Deus. Nosso Pai Celestial, nós te ouvimos dizer: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Caminha perante mim e sê perfeito. Mas, se tu não nos capacitar pela imensurável grandeza do teu poder, como poderemos nós, fracos e pecadores por natureza, caminhar em perfeição? Concede-nos aprender a nos apoiar nas obras do elevado poder que operou em Cristo quando tu o levantastes dos mortos e o colocastes à tua direita nos lugares celestiais. Amém. Em sua visão, João, autor de Apocalipse, ouviu como se fosse a voz de uma grande multidão e a voz de muitas águas e a voz de poderosos trovões ressoando através do universo. E o que a voz proclamava era a soberania onipotente de Deus. Aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Soberania e onipotência são inseparáveis. Uma não existe sem a outra. Para reinar, Deus deve ter poder, e para reinar soberanamente, ele deve ter todo o poder. E é isso que onipotente significa: deter todo o poder. A palavra vem do latim e é identificada em significado ao termo mais familiar, todo-poderoso. Este último aparece 56 vezes na Bíblia em língua inglesa e jamais se refere a alguém além do próprio Deus. Somente Ele é todo-poderoso. Deus possui aquilo que nenhuma criatura pode possuir: uma incompreensível plenitude de poder, uma potência absoluta. Sabemos disso por revelação divina, mas uma vez que sabemos, é algo que está em perfeito acordo com a razão. Partindo do princípio de que Deus é infinito e que existe por si mesmo, vemos imediatamente que Ele deve ser também todo-poderoso. E a razão se ajoelha em adoração à onipotência divina. O poder pertence a Deus, diz o salmista. E o apóstolo Paulo declara que a própria natureza dá testemunho do eterno poder da deidade. Romanos 1:20. Tal conhecimento nos leva ao seguinte raciocínio: Deus tem poder. Como Deus também é infinito, o que quer que Ele possua deve ser igualmente ilimitado. Logo, o poder de Deus não tem limites. Ele é onipotente. Podemos ver também que Deus, por ser o Criador, autoexistente, é a fonte de todo o poder. E se a fonte de algo deve, no mínimo, ser igual àquilo que dela emana, Deus, necessariamente, é igual à soma de todo o poder que existe. E isto, novamente, equivale a dizer que Ele é onipotente. Deus delegou poder às suas criaturas, mas, por ser autossuficiente, não lhe é possível abrir mão de nenhuma de suas perfeições, uma das quais é seu poder. Portanto, Ele jamais perde uma partícula sequer de seu poder. Ele dá, mas não perde o controle. Tudo o que Ele dá continua sendo seu e a Ele retorna. Ele continua sendo o mesmo eternamente, o Senhor Deus onipotente. É impossível ler as Escrituras com empatia sem perceber a radical disparidade entre a perspectiva do homem na Bíblia e a dos homens modernos. Sofremos atualmente de uma secularização da mentalidade, onde os autores sagrados viam Deus, nós enxergamos as leis da natureza. O mundo deles estava totalmente povoado, o nosso praticamente vazio. O mundo deles era vivo e pessoal, o nosso morto e impessoal. Deus reina sobre o mundo deles. Nosso mundo é dominado pelas leis da natureza.
e nós mesmos ficamos distantes da presença divina. E o que seria essas leis da natureza que substituem Deus na mente de milhões de pessoas? Lei pode ter dois significados. O primeiro é uma regra externa sustentada por autoridade, como as regras usuais contra roubos e assaltos. A mesma palavra é empregada para denotar a maneira uniforme com que as coisas funcionam no universo. Mas essa última forma é errônea. O que vemos na natureza é simplesmente os caminhos que o poder e a sabedoria de Deus tomam por meio da criação. São mais apropriadamente fenômenos do que leis, mas os chamamos de lei por analogia, como as leis arbitrárias da sociedade. A ciência observa a maneira como o poder de Deus opera, descobre um padrão em algum lugar e o fixa como lei. A uniformidade das atividades de Deus em sua criação permite ao cientista prever o curso dos fenômenos naturais. A confiabilidade do comportamento de Deus em seu mundo é o alicerce de todas as verdades científicas. É nela que o cientista deposita sua fé e se apoia para alcançar coisas úteis e grandiosas em áreas como navegação, química, agricultura e ciências médicas. A religião, por outro lado, volta-se para a natureza de Deus. Ao invés de debruçar-se sobre as pegadas de Deus no caminho da criação, olha para aquele que deixou as pegadas. Religião se interessa fundamentalmente por aquele que é a fonte de todas as coisas, o mestre de cada fenômeno. Para este, a filosofia possui muitos nomes, dos quais o mais horrendo que já vi foi este, criado por Ruf Out: o absoluto, o gigantesco, o incansável e ativo estresse do mundo. O cristão se deleita em lembrar que esse estresse do mundo certa vez disse: eu sou. E que o maior mestre de todos orientou seus discípulos a dirigir-se a ele como se dirigir a uma pessoa. Quando orardes, dizeis: Pai, santificado seja o teu nome. Os homens da Bíblia, de onde quer que fossem, comunicavam-se com esse gigantesco absoluto, da forma mais pessoal que a linguagem permite. Com ele, profetas e santos caminharam em um cálido, íntimo e profundamente satisfatório enlevo de devoção. Onipotência não é o nome dado à soma de todo o poder, mas um atributo de um Deus pessoal que nós, cristãos, cremos ser o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os que nele creem para a vida eterna. O adorador encontra nesse reconhecimento uma maravilhosa fonte de força para a sua vida íntima. Sua fé se levanta para saltar em direção à comunhão com Deus, aquele que pode fazer o que quer que deseje, para quem nada é difícil ou árduo, porque possui o poder absoluto. Por deter todo o poder do universo, o Senhor Deus onipotente pode fazer qualquer coisa com a mesma facilidade. Todas as suas obras são executadas sem esforço. Ele não gasta energia alguma que necessite ser recomposta. Sua autossuficiência torna desnecessário que ele busque renovo fora de si próprio. Todo o poder necessário para que ele faça aquilo que deseja fazer está dentro da plenitude de seu próprio ser infinito. O pastor presbiteriano Abe Simpson, chegando à meia-idade, com saúde frágil, profundamente desanimado e pronto a abandonar o ministério, ouviu por acaso aquele simples hino negro espiritual. Nada é difícil demais para Jesus.
não há quem possa operar como ele. E essa mensagem atingiu seu coração como uma flecha, levando fé, esperança e vida para o corpo e a alma. Ele buscou um local de descanso e, após uma temporada a sós com Deus, levantou-se completamente curado e seguiu adiante, cheio de alegria, para fundar aquela que desde então tornou-se uma das maiores missões internacionais do mundo. Por 35 anos, após aquele encontro com Deus, ele trabalhou grandemente a serviço de Cristo. Sua fé no Deus de ilimitado poder lhe deu toda a força de que precisava para continuar. Todo-Poderoso, curvo-me ao pó perante ti. Igualmente os querubins se curvam, em calma e serena devoção te adoro. O sábio e sempre presente amigo, tu deste à terra suas roupas de esmeralda, ou de neve a cobristes, e o sol brilhante e a lua suave nos céus curvam-se perante a tua presença. Sir John Bowring.